pessoal de casa, boa noite a todos. Quem é a primeira vez que está vindo na casa, levanta a mão. Sejam bem-vindos, que bom, quanta gente nova. Muito bom. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração. Bom, eu tenho um recadinho. No dia 28 desse mês, a gente tem a nossa terceira feijoada. A arrecadação, dos proventos dessa feijoada é para a construção da nossa sede, nova sede, que a gente está fazendo aqui pertinho, porque a gente foi despejado da casa. Não é que venderam a casa, deram a preferência para nós comprar, mas era muito baratinho. A gente tinha todo o dinheiro. Então a gente acabou tendo que se mudar. Então a gente está vendendo feijoada, que vai ajudar muito. E cada um que comprar uma feijoada vai ajudar a colocar um tijolinho na nova obra. Aliás, não é de tijolo, de madeira. Uma madeirinha. Então vamos fazer uma prece. Pode apagar a luz? Vamos pedir toda a proteção para a espiritualidade da casa, para que nos acompanhe nesta noite de quarta-feira, nos intuindo, nos trazendo a coragem e a força para continuarmos, em que pese os desafios, as dores que todos nós passamos nesta caminhada. Que nosso Mestre Jesus, amado e companheiro, nosso guia e modelo, governador do nosso orbe, possa nos acompanhar em todos os momentos de nossa vida, trazendo para dentro de cada um de nós a força necessária para vencer as situações que ainda virão ao nosso planeta, que se encontra em processo de regeneração, que se encontra na limpeza do joio e do trigo. Que possamos encarar tudo que ainda está por vir com gratidão e com a certeza que o melhor sempre vai acontecer. Que assim seja. Que assim seja. Tem um pouquinho de água para mim, tem? Uma aguinha? Sim, sim. Obrigada. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Onde Jesus então subiu um monte, e fez um sermão da montanha. Onde ele falou para os discípulos e todas as pessoas que ali estavam: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui Jesus está falando sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças que estão no Evangelho. Inclusive no livro de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda cada uma na visão espírita. Mas essas bem-aventuranças, se nós levássemos só pelo lado material ou de uma única existência, elas seriam justas?
né, gente? Porque daí eu teria que me aceitar muitas coisas em uma única existência, né? Sabendo que muitas pessoas já nascem bem-aventuradas na riqueza, outras bem-aventuradas na pobreza, e assim por diante. Outras muito bem-aventuradas na saúde, com muita saúde, outras com grandes problemas. E se eu fosse analisar do ponto de vista material, de uma única existência, não teria como eu declarar que Deus não seria injusto. Por que alguns sofrem já de início na caminhada e outros não? Então, as bem-aventuranças, que se podemos ler nos evangelhos, analisadas fora do contexto reencarnacionista, servem, na melhor hipótese, apenas para que os pobres, os doentes, os injustiçados se conformem. E não é isso que Deus quer que nos conformamos. Ele diz a nós que tudo o que nós passamos, nós estamos reparando algo que já fizemos. Assim é justiça. Assim é justo. Eu não estou passando por uma situação e não sou a pessoa que fiz essa injustiça. Ou sou vítima. Não, eu não sou vítima. Se eu estou passando por certas situações é porque existe uma causa e um efeito. Toda causa tem um efeito inteligente. E analisar por esse ponto de vista fica para nós muito mais claro e a gente deixa de reclamar tanto ou deixa de se sentir injustiçado. Então, excluída essa teoria materialista, né, de que existe só essa existência, eu consigo ver só esse plano, só essa essência, segundo a qual a vida e a inteligência são frutos da organização momentânea, nada se esperando além da morte, as teorias espiritualistas de uma única existência não respondem algumas perguntas. Quais perguntas? Por que uns sofrem mais do que os outros? Uma vez, gente, eu fazia, não vou dizer o que eu fazia, que senão uma pessoa é capaz de estar assistindo, mas uma pessoa que era evangélica, ela prestava um serviço para mim e a gente estava conversando. Eu era novinha, devia ter uns 22 anos, muito tempo. E aí essa pessoa perguntou, não, mas como que tu pode acreditar em reencarnação? E essas perguntas que eu vou ler agora para vocês, eu fiz a ela. E ela teve, eu vou dizer, a patúcia mesmo, assim, de me dizer que era como se eu tivesse julgado que Deus era tão injusto que era assim como se fosse uma loteria. Alguns tinham a sorte de nascer com saúde e outros a sorte de nascerem ricos, outras a sorte de serem prósperos e outros não. Daí eu disse, esse Deus que tu acredita, eu não acredito. Porque o Deus que eu acredito, ele é justo. Ele é 100% misericordioso. Ele é amor. E jamais seria uma injustiça vinda da parte dele. Por que nasce uns em um ambiente de extrema miséria, sem oportunidade de uma vida digna, e outros nascem na riqueza, com todas as oportunidades nas mãos? Porque uns se esforçam e nada conseguem, ao passo que para outros tudo sorri. E principalmente, por que sofrem as criancinhas? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Quem aqui nunca diz, nossa, mas aquele fulano, nossa, ele só faz maldade, mas ele está sempre com dinheiro, sempre prosperando, as coisas da vida dele, tudo dá certo. Se eu ouço muitas pessoas falarem, principalmente vem na conversa fraterna, eles falam isso. Nossa, mas eu sou tão certinho, eu faço tudo certo, comigo nada funciona, nada dá certo. E o vizinho ou fulano, né, citam alguns nomes aí, nada fazem, nunca foram numa igreja, nunca conheceram Jesus, nunca estão lá no topo. Essas perguntas todo mundo se faz, certo? Agora, a fé numa vida futura, sem a ideia da reencarnação,
pode até infundir paciência, resignação nas pessoas. Não, porque é assim. Vocês não ouviram falar aquela frase? Por que isso? Porque é assim. Porque Deus quis assim. Né? Então, tudo a gente fala assim, porque a gente não tem outra justificativa. Né? Tá acontecendo isso comigo. Fulano morreu tão novinho, tem idade. Deus quis assim. E ponto final. Né? Isso tudo desmente a justiça de Deus. Se Deus é justo, não tem como acontecer coisas que saem do crivo dele. Existe uma lei que governa, que nos governa, que é a lei da causa e efeito. Kardec usa sempre essa expressão: desmente a justiça de Deus aqueles que assim acreditam que tudo acontece porque assim tem que ser. Sendo Deus bom, justo, misericordioso, 100% amor, infinito. Deus é infinito em tudo. Todas as virtudes que a gente possa adquirir, Deus é infinito em tudo. Não existe como a gente entender Deus, nem imaginar como que pensa Deus. Sendo ele bom, então, justo, o sofrimento tem que ter uma causa justa. Ok? Faz sentido? O sofrimento tem que ter uma causa justa. Forjada nesta mesma existência ou em existências anteriores. Então, todo sofrimento tem uma causa. E essa causa é justa, porque Deus é justo. Se nós não encontrarmos a causa dos nossos sofrimentos em algumas decisões que fizemos e tomamos nessa existência, com certeza existiu uma outra existência onde hoje eu estou resgatando o efeito do que eu fiz. Acreditar nisso é entender que Deus é justo. As leis dos homens podem falhar, mas a lei divina não falha. Tem muitos crimes que os homens não capturaram como crime. Porque é uma coisa individual. Então não é crime, porque é individual. Machuquei alguém, feri alguém. Talvez não seja crime, mas a justiça divina nada escapa. Portanto, tudo que sai da minha boca um dia retornará a mim. Então, saber disso também é libertador. Pode até ser que eu escape das leis divinas. Por uma prescrição, por uma decadência. Porque não tem provas. Se não há provas, não tem como ter condenação. E assim, porque foi forjado alguma coisa, algum papel não consegue mais se reaver e a pessoa acaba liberta. Às vezes pela morosidade do judiciário, que às vezes demora muito tempo para poder julgar a pessoa e aí a pessoa se livra solto. Mas a justiça divina não. Ela tarda, mas ela não falha. Ela pode não vir nessa existência, mas numa próxima virá. E digo mais, nós mesmos, assim que adentrarmos o mundo espiritual e tomarmos conta e ciência do que nós fizemos, nós mesmos vamos solicitar a equipe espiritual que monta o nosso planejamento reencarnatório para resgatar aquela penalidade. Porque a nossa própria consciência acusa. A nossa própria consciência acusa. Às vezes a gente não precisa nem que o nosso guia nos mostre. Porque está ali escrito na nossa consciência tudo que a gente fez de errado. Quantas pessoas a gente magoou que não é crime perante a lei humana. Mas às vezes a gente fez tanto mal para aquela pessoa, tão mais do que se eu tivesse, de repente, feito um crime elencado no Código Penal. Mas na justiça divina nada falha. Então a fé no futuro pode consolar e infundir então paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus.
São muitas coisas que acontecem se a gente não levar pelo crivo reencarnacionista. Deus não é justo. Cadê a justiça? E eu fiz várias perguntas anteriores para vocês que não tem resposta se você não acreditar numa vida anterior. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém pode conceber ele infinito em suas perfeições. Necessariamente ele tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, ele agir caprichosamente para atingir alguém. Ou para aquela pessoa que se sente vítima. Ele nunca vai agir com imparcialidade. Não existe preferidos para Deus. Todos nós somos filhos dele. Todos nós. E tudo que vem a nós tem algum propósito. Ou uma expiação ou uma prova. E as provas são recorrentes na nossa vida até que a gente possa tirar uma nota 10. Enquanto a gente não passar a prova, daí claro que cada um vai ter um parâmetro de nota, né? Tem, no estado é 5, na universidade tem uns que são 6, outros são 7, né? Enquanto eu não auferir aquela nota, eu não vou passar de nível. E ali eu vou ficar naquela espiral, repassando novamente as mesmas situações. E quando tu é desperto para isso, é uma coisa muito clara. A gente observa isso várias vezes. Eu me pego dizendo assim, nossa, de novo, Luciane, veio uma prova para ti, de novo tu errou. E aí eu fico matutando, digo, mas vai vir de novo, vou ficar esperto, porque vai vir de novo e eu preciso agir de uma forma diferente. Se eu quero um resultado diferente, se eu agir da mesma forma, vai acontecer tudo a mesma coisa de novo. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, que a gente classifica como a lei divina, esse livro. Quem tiver a possibilidade de estudar esse livro, é um livro muito bom de se estudar, porque ali Kardec, então, mostra as leis divinas, é o Código Penal Divino. Né? É muito bom. Claro que se a gente lê sozinho, é um livro bem difícil de se ler, mas é um livro muito bom de se estudar. Diz assim, ó, o sofrimento é inerente à imperfeição. Bom, aí nós temos que voltar lá atrás e lembrar que nós estamos num planeta de prova e expiação. E a forma que se vem a nós é pelo sofrimento. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Ponto. Então, como Kardec falou, o sofrimento é inerente à imperfeição. O sofrimento é inerente a um planeta que ainda é imperfeito, com espíritos imperfeitos. Nós. Toda a imperfeição e toda a falta dela decorre, traz os seus próprios resgates, a doença dos excessos, o tédio da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Quem de boa vontade, olha só, quem de boa vontade corrige suas próprias imperfeições, poupa a si mesmo do sofrimento que é certeiro. Se nós analisarmos, nós sabemos, a nossa consciência grita quando a gente está fazendo algo de errado. Não precisa ninguém apontar, não. Porque o pecado está na consciência. Ela grita quando a gente age de uma forma errada com o próximo, com o filho, com alguém, quando a gente quer burlar leis, quer nos privilegiar, quer dar um jeitinho brasileiro, né? Tudo vão dar um jeitinho para você e quer sempre desviar do caminho certo. A nossa consciência diz, mas isso não é certo. Mas isso não é certo. E aqui Kardec fala no livro Céu e Inferno. Né? Quem de boa vontade corrige suas próprias imperfeições, poupa de si o sofrimento que é certeiro. Não tem como escapar. Uma lei de causa e efeito. Toda causa, todo efeito tem uma causa inteligente. Busque essa causa inteligente. Se você não achar ela na vida presente, ela se encontra em outras vidas. Daí lembra que
Kardec fala, Jesus também falou, a cada um segundo suas obras. Não adianta. Se eu não fiz aquela obra, eu não tenho como botar o meu título lá. Aí todo mundo, o vizinho fez e eu vou lá, só dou aquele, boto a vírgula e digo que eu que fiz. Não, cada um segundo as suas obras. É uma conexão com Deus. Cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. Analisando a dor humana, é preciso lembrar também que aqueles sofrimentos que não denotam, então, da existência determinada falta, são as provas. Porque tem pessoas que pedem provas, né? Missionários que batem na casa dos outros e levam tanta bronca, tanto desrespeito, eles pedem essas provas. São as provas buscadas pelos espíritos para concluir sua depuração e alavancar o progresso. Na doutrina espírita, uma expiação sempre serve de prova. Mas nem sempre uma prova é uma expiação. Eu posso assim explicar mais rapidinho para vocês a diferença de expiação e prova, né? A expiação é algo meio que determinado, certo? As provas, elas vêm no nosso caminho para que a gente aprenda alguma coisa. A expiação é algo que às vezes a gente não consegue desviar. A gente pode sim diminuir a expiação, mas ela vai vir e é certeira. Ah, vamos supor, eu cometi um crime numa vida passada, nessa vida eu vou resgatar ele como uma expiação. Provas são coisas mais corriqueiras do dia a dia, né? No nosso dia a dia nós temos provas todos os dias. A expiação já é uma coisa mais certeira. Mas tudo isso, tanto prova como expiação, é do quê? Da nossa inferioridade. Se não fôssemos inferiores, aí a gente não teria isso. A gente escolheria as provas que a gente ia passar, né? É mais complicado, né? Porque ainda há o sofrimento dos missionários, que eu falei para vocês antes, que sofrem pela incompreensão das criaturas que desejam ajudar. Os missionários querem ajudar, mas as pessoas não têm tempo para parar, para ouvir, para escutar, né? Para nada. Hoje a gente não tem tempo para nada. A gente não para, é uma rotina sempre correndo atrás do material, sempre querendo ter mais e mais e mais e mais. Quem daqui vai levar junto tudo que adquiriu, que amontoou? Ninguém. Vão deixar na terra e ainda para os herdeiros se matarem. Eu, como advogada, digo para vocês, eu fico, às vezes, indignada da quantidade de pessoas que, às vezes, estão esperando os pais morrer para poder pegar a herança. Ou, no próprio velório do seu pai ou da sua mãe, estão já se matando por causa da herança. E assim para fora. Eu estou falando assim, um mais facilzinho, assim. Né, Dé? Emmanuel, por quê? Porque há espíritos ainda muito imaturos aqui no nosso planeta, né? Que esperam muito pela intervenção divina, mas não fazem nada para que a intervenção divina venha. Esperam muito também dos seus guardiões, não, pedindo-lhes que removam o sofrimento. Por favor, Vó Maria, tira o meu sofrimento, né? Então, muitas pessoas acabam procurando a casa, vêm fazer alguma consulta espiritual e pedem para que a filha não sofra, para que não sei, não sofra. Mas o sofrimento que eu falei até agora, o que é o sofrimento? É o meio de espíritos imperfeitos alcançarem a perfeição. E eles não vão tirar o nosso sofrimento se assim é necessário para a gente crescer. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele fala assim, comenta isso. Ele comenta quando as pessoas então ficam pedindo, porque quando a gente faz a oração, a gente fica pedindo, Deus, por favor, tire isso do meu caminho. E às vezes aquilo que está no teu caminho é necessário para que você aprenda. Emmanuel falou o seguinte, ele comenta essa postura das pessoas que então pedem sempre para se livrar do sofrimento, na qual o mentor espiritual compara a atitude dos espíritos benfeitores diante do nosso sofrimento com a atitude dos pais, mães, esposas e filhos que amam verdadeiramente aqui na Terra e são obrigadas, às vezes, a bendizer instituições como o manicômio
para que os filhos não passem da loucura à criminalidade. Ou um hospital onde será amputado um membro de um ente querido, a fim de que a moléstia não abrevie a vida. Alguns são obrigados a concordar com o cárcere do filho para que seus queridos não se aprofundem mais na delinquência. Ou carregar os pais portadores de doenças infecciosas e contagiosas para casas de isolamento, a fim que não se converta em perigo à comunidade. Então, ele fez essa comparação porque um pai, uma mãe que ama verdadeiramente, às vezes eles são obrigados a intervir algumas vezes pelos seus filhos para que o mal maior não aconteça. Então, nossos anjos guardiões, eles também estão ali. Eles não vão tirar as pedras do nosso caminho. Eles vão te intuir para que você não reclame tanto, para que você encare a prova de uma forma mais amena, mais amistosa, para que você aceite com resignação. Mas não vão ali tirar a pedra do caminho. Não tem como, porque aquela pedra, às vezes, é a tua salvação. Todos eles, tanto os pais terrenos como os guias espirituais, continuam mentalmente ligados a nós. Eles continuam ligados aos seres que a gente ama. Mesmo que eu não tire a prova que vai gerar um sofrimento, eu estou ali do lado dando o quê? Força. Para que aquela pessoa continue na trajetória de uma forma a passar pela prova sem a reclamação. Eles ficam também orando, né? E trabalhando para que aqueles que eles tutelam voltar ao convívio. Tal é a postura moral dos espíritos guardiões, que não podem afastar nosso sofrimento. Olha só, que não podem afastar nosso sofrimento, quando esse é nosso remédio justo. Quando o sofrimento, a maioria do sofrimento que passamos, é um remédio justo. Nenhum guia pode nos libertar desse sofrimento. Pelo contrário, né? Porque ele não pode assumir isso por você. Né? É algo que você pediu antes de reencarnar. E ele só está ali como te auxiliar para passar por essa prova. Talvez essa prova que você está passando hoje, você já fez numa vida passada alguém passar. Na mesma proporção. E hoje você está vivenciando o que você fez o outro. Tudo tem uma causa e um efeito. E Emmanuel continua num trecho de um livro. A todos nós que sofremos, fica a comparação. Nos dias cinzentos, frios, chuvosos, com o céu carregado de nuvens escuras e ameaçadoras, raramente nos lembramos de que, acima das nuvens, paira e brilha o sol. Do mesmo modo, o amor divino brilha e paira sobre todas as dificuldades. Ao invés da revolta, do desalento, ofereçamos paz ao companheiro que chora, para que o bem prevaleça sobre o mal. Então, ele está dizendo que é bem claro, né? Nada é para sempre. Vai vir a nuvem, vai vir a tristeza, vai vir o sofrimento, mas logo vai passar. E aí nós estamos novamente no caminho sempre do progresso, sempre do progresso. Não vamos retrogradar, nós vamos para frente, pelo amor ao Salvador. Aí a gente escolhe. Já acabou, né? Ai, titi. Então, só para fechar. A fé numa vida futura, sem a ideia da reencarnação, pode até, para alguns, ser benéfica. Mas elas não nos trazem respostas. Então, que a gente possa passar por tudo isso que ainda está para vir para nós todos os terráqueos. Nós estamos num momento de transição planetária.
como foi falado na oração inicial, há ainda a separação do joio. Então, muitas pessoas não estão mais vibrando na energia que a Terra está entrando, né? Porque às vezes são intolerantes, inflexíveis e não querem mudança. Muitas pessoas não querem mudar. Não querem, por escolha. Ok. A misericórdia divina é tão linda que ela aceita que a pessoa não queira fazer as mudanças. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa não tem como permanecer num planeta que está seguindo. Como eu sempre falo aqui para vocês, o planeta Terra é um ser vivo. E ele vai seguir o fluxo. Se a gente não acompanhar, quem não acompanhar não tem como permanecer. Porque são ciclos, a Terra vai regenerar, queiramos ou não. E as pessoas que aqui em cima habitam precisam, então, largar do homem velho e começar a vibrar nessa energia do amor. É muito difícil? É, porque a gente é muito apegado à matéria, a gente é muito arraigado nas paixões terrenas, nos vícios, nos prazeres. E isso tudo nos traz a imperfeição. Então, a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio. A espiritualidade da casa sempre fala que sejamos neutros. E para chegar a uma neutralidade, a gente tem que sair de um polo, vir para o meio, e os que estão no outro polo, vir para o meio. E esse equilíbrio é um equilíbrio que a gente tem que levar para a nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas falas. E o que precisa? Disciplina, enfrentamento, coragem, para que a gente possa seguir firmes e fortes no propósito de nos melhorarmos. E isso é uma escolha. Quem não quer escolher fazer essa parte de melhoramento, eu sinto muito, que é uma palavra muito boa de se falar, né? Eu sinto muito. São escolhas. Não vai conseguir permanecer no planeta. Pode até permanecer por um tempo no planeta até com o desencarne dele, ok? Mas numa nova reencarnação provavelmente não vai reencarnar no planeta Terra. Aí vai reencarnar em planetas início de prova e expiação, que tem vários. Aí começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Lá vamos nós. Mas tudo bem, né? São escolhas. É isso aí. Eu tinha mais coisinha para falar aqui para vocês, mas vamos falar em outra palestra. Vamos fazer então uma oração. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano. Salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Quem quiser entender um pouco mais, podemos estudar.